Olá a todos, mais uma vez no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre vozes dentro da cabeça ou fora da cabeça. Toque, síndrome do pânico, depressão, né? E puxando o link para várias doenças psiquiátricas, né? Eu não sou psiquiatra, desculpa. Então, eu não vou falar de uma forma técnica e médica. Eu vou falar nesse sentido sobre questões espirituais, certo? Vou falar sobre essas doenças dentro do foco espiritualista e universalista. Então, vamos começar com a questão de vozes dentro da cabeça. Primeiro, vamos entender que não estamos aqui no planeta sozinhos. Existe nós aqui, vivos, encarnados, parede, é físico, é materializado, é energia condensada, né? Se estudarmos física, vamos saber que matéria é energia condensada. Como eu falei, busquem atrás os vídeos que eu falo sobre energia e vão perceber que a energia é junção de pensamento, sentimento e emoção. Então, isso é energia espiritual, tá? A sua energia, não estou falando de energia de outros seres. Junção de pensamento, sentimento e emoção. Para juntar com esse vídeo, também quero que vocês busquem atrás todos os vídeos que falam sobre obsessão. Então, continuando, sabendo que a energia é junção de pensamento, sentimento e emoção, e sabendo que não estamos sozinhos, que existe o plano espiritual, nós somente estamos no lado mais materializado, nós somos influenciados pelo mundo espiritual à nossa volta. O que é esse mundo espiritual à nossa volta? Mundo espiritual à nossa volta são egrégoras e seres desencarnados. O que são egrégoras? Egrégora são acúmulo de energia localizado. Acúmulo de energia num local. Já sabemos que energia é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Então, por exemplo, uma casa onde tem muita briga, né? Todo dia briga. O clima dessa casa, ou seja, a egrégora é esse clima. O clima dessa casa se torna pesado. Se um médium sensitivo, alguma pessoa entrar na casa, já vai se sentir mal. Pô, clima pesado. É como você chegar no necrotério. A maioria não é acostumado a ir no necrotério. Então, se você for entrar no necrotério, ou numa clínica psiquiátrica, aquelas mais pesadas, onde tem os piores casos, ou num presídio, só você entrar, você já vai sentir um ambiente diferente de você. Isso se dá por causa da questão de frequência de energia que não se dá. Você sente a diferença, que é uma diferença absurda. Se fosse uma diferença pequena, talvez não sentisse. Mas como a diferença é gritante, então você sente a diferença dessas energias e aquilo te causa repulsa, né? Então, essas egrégoras são feitas de energia, junção de pensamento, sentimento e emoção. Quem é médium pode escutar ou ver essas energias. Não estou falando de seres desencarnados obsessores, não. Falando de energias. Pode escutar as egrégoras, escutar os pensamentos, sentir aquele clima do ambiente. Por exemplo, se eu entrei numa casa onde impera a raiva, eu posso sentir raiva também. E se eu não me controlar, eu posso emanar dessa raiva, botar aquilo para fora, entrar num surto. Estão entendendo o link com a questão de problemas psiquiátricos?
Posso ver coisas também. Todo paciente psiquiátrico é também médium, tá? Eu não estou falando de cura, estou falando que todo paciente psiquiátrico é também médium. Eu não estou falando que você levar para um centro espírita ou para alguma religião, você vai curar essa pessoa, não. Não necessariamente. Alguns sim, outros não. Mas eu estou falando que todos são médios. Muitos têm ligações de outras vidas. Então existe dentro dessas pessoas situações, por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, né? A claustrofobia, ela é uma agonia, um medo, um pânico de estar em local fechado, certo? Então essa pessoa entrou no elevador, você vendou aquela pessoa, botou ela com a venda, levou para dentro do elevador. Quando você tirar a venda dela, que ela vê que ela está no local fechado, ela vai entrar num estado de pânico, num surto, né? Por quê? Porque aquele local fechado criou um gatilho, pum. É como se fosse um interruptor de liga e desliga, tuf, que faz com que o interior dela, ou a energia dela, se desequilibre totalmente. Junto a isso, por mais que ela tente se controlar, vão existir a questão ou da egrégora ou de obsessões falando dentro da cabeça dela. Você vai morrer, você vai morrer, ah, você vai morrer, você aqui, isso vai cair, não sei o que, tá? Então essas vozes são obsessores com intenção de destruir aquela pessoa. Isso tudo tem um porquê kármico, tá? Quando não é algo adquirido na mesma vida, tem um porquê kármico. Geralmente essa pessoa também fez muito mal no passado e hoje em dia é permitido que esse obsessor esteja colado com ela. Desobsessão vai ajudar? Descarrego vai ajudar? Ajudar sim, curar nem sempre. Tem pessoas que vão fazer desobsessão a vida inteira e não vão ser curadas. Isso é fato. Os mais experientes dos espíritas podem comprovar isso. Tem centros espíritas que convivem com pessoas fazendo sempre desobsessões. Toda semana a pessoa está fazendo desobsessão. Desobsessão, e nunca se cura. Vira e mexe, aquele mesmo espírito aparece. Por quê? Porque aquele espírito, primeiro, não quer se modificar. Existe um enraizamento na questão dessas duas pessoas, nas questões passadas, onde, vamos dizer que um crime ou algum problema que houve entre esses seres foi algo muito grave e não conseguem se conectar. Aí pegamos uma frase que o Dr. Bezerra disse, que eu li no livro uma vez: o amor une, o ódio algema. Então muitas vezes esses espíritos estão algemados às suas vítimas. Algemados. Entende? E não existe desobsessão de repente, não vai existir desobsessão nessa vida que vai desfazer essa obsessão. É necessário que a pessoa, a própria vítima, o próprio doente, saiba lidar, entenda que aqueles pensamentos não são deles, tente ao máximo controlar o seu interior, trabalhando o seu psicoemocional, por isso a necessidade de um psicólogo, de um psiquiatra, mas também da religião. Por isso também a necessidade do amparo da família, porque a pessoa sozinha ela fica nas mãos somente dos obsessores. Então, a família tem que ter uma grande paciência, conversar bastante, tem que ter o lado psicológico, o lado psiquiátrico e o lado religioso, tudo isso no conjunto, para que essa pessoa tem que entender que aquilo ali não é ela. Aquilo ali são influências de seres. Pode existir deficiência hormonal,
deficiência na comunicação do cérebro, etc., que remédios vão auxiliar? Sim, pode existir. Por quê? A pessoa já nasce com esse start, porque é uma necessidade nascer assim. Já veio pré-determinado, karmático, é um karma. Isso se dá em diversas religiões. Então, existem pessoas que vão escutar dentro da cabeça, vão escutar como se fosse eu falando agora com vocês, vão ver, vão sentir. E existem diversas situações que vão fazer o start, o gatilho, para que essa pessoa surte. É necessário que todos que estão envolvidos, tanto psicólogo, psiquiatra, família, todos entendam qual é o momento de gatilho. Opa, se eu falar a palavra banho, essa pessoa já sai do sério. Então eu vou ter que dar uma volta. Se eu me movimentar assim, se eu mexer com ela, brincar de certa forma, essa pessoa já começa a sair do sério. Então tem que ter todo um jogo de cintura. Mas esse vídeo é para explicar que tudo isso é porque a pessoa também é médium. Tudo isso é influência também do plano espiritual. Negativo, no caso. Certo? A pessoa desenvolvendo a sua mediunidade, isso vai auxiliá-la a se equilibrar mais. Por quê? O trabalho mediúnico, principalmente quando você lidar diretamente com guias e mentores, né? Esse trabalho, ele favorece primeiro o próprio médium. Claro que se o médium estiver consciente e quiser. Existem médios que se entregam como se fosse um trabalho. Não, é uma obrigação, então vou lá para dar o meu passe, tal. A energia vai passar por ele, vai ser encaminhada ao paciente, mas não vai fazer muito efeito nele porque ele não vai ter um link, ele não está entendendo, ele não está se predispondo emocionalmente, se entregando realmente por caridade, por amor. Ele está se entregando por uma obrigação, porque, não, tem que me entregar, eu tenho que fazer isso, senão eu fico mais doente. Eu tenho que ir no centro ou na igreja, porque senão minha vida anda para trás. A pessoa começa a ficar nessa neurose. Então aí é prejudicial. A pessoa tem que entender que a mediunidade é um sacerdócio, onde, primeiramente, ele vai aprender, meu mentor, Pai Joaquim, né? Pai Joaquim de Aruanda diz que lidar com a espiritualidade é lidar com sentimentos e emoções e pensamentos. Então, para que eu lide cada vez melhor com a espiritualidade e com os espíritos superiores, eu tenho que equilibrar primeiro as minhas emoções, os meus pensamentos. As minhas tendências negativas, eu tenho que desfazê-las o máximo possível, principalmente no dia do trabalho. Isso é uma questão de evolução, não só de trabalho, né? Mas para o médium ostensivo, isso é mais importante ainda. Então, a primeira coisa, para eu aprender a lidar com o obsessor, é eu me equilibrar. Se eu sou equilibrado interiormente, mentalmente, emocionalmente, se eu aprendo a me equilibrar, né? O obsessor vai falar na minha cabeça, vai vir com histórias e eu vou falar assim, não, eu estou forte o suficiente para aguentar isso que está vindo. Pode colocar cenas, lembranças, cenas falsas, tipo de você fazendo algo. Existe isso também. Não só pessoas que escutam, mas elas conseguem haver cenas, tipo assim, vamos dizer que tem uma pessoa junto comigo aqui, e essa pessoa tem um problema. Ela vê uma cena dela me socando. E isso dá vontade de ela me socar. Essa cena foi imposta por espíritos obsessores. Essa pessoa, se tiver consciência disso, ela vai lutar contra a própria vontade, contra a própria cena. A cena vai vir, mas ela vai se concentrar para poder eliminar isso. É todo um trabalho. Mas ela não pode estar desamparada. Vai precisar muitas vezes de remédios? Sim. Os remédios, Deus permite
a invenção, a criação dos remédios para auxílio da humanidade. Então, às vezes, o remédio é necessário, até a pessoa buscar um equilíbrio interior, onde o remédio vai diminuir ou zerar, às vezes. Isso vai de cada um, entende? A questão é entender isso. Isso serve tanto para síndrome do pânico. Síndrome do pânico é aquela situação onde a pessoa tem uma sensação que algo muito ruim vai acontecer. Algo faz o gatilho. Então a pessoa está aqui vendo a televisão, por exemplo, ou escutando a música, ou conversando. Acontece alguma coisa dentro da própria pessoa, talvez uma lembrança, ou talvez uma cena que remeta a uma lembrança, que faz o gatilho de a pessoa ter essa sensação. Então, começa a vir sua dor, o coração bate forte, a pessoa acha que vai morrer, vai acontecer algo muito grande, a pessoa dá vontade de sair correndo do nada. Se a pessoa tiver consciência que isso pode ser uma influência de uma egrégora e principalmente de um obsessor, ela até vai ter as sensações, mas ela vai buscar se equilibrar. Ela vai falar, calma aí, gente, dá licença, vou no banheiro rapidinho. E vai já orando, meditando, e vai se equilibrar. Pode demorar a passar? Pode. Tem crises que demoram mais de horas para passar. Mas a pessoa tem que ter consciência, a questão é essa, a pessoa tem que ter consciência de que aquilo não é dela. Quando ela acredita no sentimento, na emoção negativa, aquele monstrinho vira um monstrão. Então, isso se dá para toque, para depressão. O que é depressão? A pessoa está insatisfeita com a vida, insatisfeita com a sua posição na vida no momento atual. Muitas vezes, essa depressão vem do nada, a pessoa nem sabe que está insatisfeita, mas ela não tem vontade de nada, não quer sair e tal. Isso é um ataque espiritual, onde alguma coisa está fazendo um gatilho para que esses espíritos façam essa vontade na pessoa. Essa pessoa tem que ter o auxílio, como eu falei, de todo mundo, tem que buscar também entender que aquilo não é dela e buscar algo que ela goste. Leitura, música, algum filme que seja propício. Outra coisa bem importante é essas pessoas todas essas que eu falei, né? Síndrome do pânico, toque, depressão, crise psicótica, né? Pessoas que querem se matar ou matar alguém. Então, todas essas pessoas têm que evitar ao máximo conversas chulas, vídeos ou músicas que remetam a coisas negativas, né? Seja sexo em desequilíbrio, seja droga, seja bebida, seja mortes, filmes de morte. Tem que evitar várias coisas disso, porque às vezes uma daquelas coisas é o gatilho. Entende? Essas pessoas têm que ficar o máximo na tranquilidade. Elas, repito, elas têm que entender que aquilo não é delas. Pessoas que vivem a vida deprimida têm que entender que isso é uma pressão espírita, pressão. A pessoa está depressiva. Então, uma pressão para baixo. Ela está sofrendo essa pressão espiritual, querendo arriá-la, querendo enclausurá-la. Mas, se ela entender que aquilo não é dela, buscar na oração, buscar em boas leituras, em boas coisas visuais, né? Músicas que remetam a sentimentos bons. Isso é importantíssimo também. A música, ela tem um grande papel, tanto a música quanto os vídeos, né? Cheiro também, mas todo mundo tem os seus momentos bons na sua infância, na sua adolescência. Então, essa pessoa, quando entende que aquilo não é dela
e quer lutar contra essas negatividades, ouvir uma música que traga para fora uma boa lembrança, um bom sentimento, é essencial. Ver um vídeo, olhar uma foto que traga bons sentimentos, é essencial. Então, é uma técnica para que essas pessoas possam ir estimulando boas energias nelas mesmas, né? Então, as influências espirituais, elas existem. Para essas pessoas que eu falei, essas geralmente são médiuns ostensivas, né? Bastante ostensivas. É necessário também o tratamento e o desenvolvimento, o equilíbrio mediúnico dentro das suas religiões. Então, leve-as, trate no médico, lógico, mas leve-as para a religião, né? Trabalhe-as dentro da religião também. As outras pessoas que não são médios ostensivos também estão sujeitas a esse tipo de coisa. Claro que aleatoriamente. Por quê? Porque sofremos influência. A qualquer hora, um espírito ele pode falar na sua mente. O que é falar na mente? Né? Ouvir vozes dentro da cabeça. Se eu parar agora e pensar em alguma coisa, vai parecer que é eu falando comigo mesmo. Então é a minha voz dentro da minha cabeça. É nesse sentido. A voz dentro da sua cabeça faz com que você pense que é você que está querendo e falando aquilo. Mas não é. Isso é uma influência espiritual. Então existe o toque. A pessoa ela só se sente segura, por exemplo, né, se ela limpar várias vezes aquele mesmo local. Então ela se sente segura contra os germes. Ou se ela abrir e fechar a porta várias vezes, ela sente segurança. Então descobriu-se que o problema é a insegurança. Então ela tem que trabalhar a insegurança, buscando mais segurança, mais fé na vida, entendendo que nada é por acaso e nada vai acontecer se não for pela permissão da espiritualidade, permissão de Deus, né? E também entendendo que aquelas induções, aquelas imposições mentais não são do pensamento dela, são coisas exteriores. Então, começando a lutar contra isso tudo. Eu espero que esse vídeo tenha servido para auxiliar a muitos que sofrem desses problemas. Voltando aí, eu tenho um vídeo sobre meditação e oração para esse tipo de coisa, né? Vocês podem buscar no meu canal aí vídeos de meditação, vídeos de oração que vão auxiliar nesse tipo de coisa. Existem banhos, defumações, óleo ungido, várias coisas que vão auxiliar também essas pessoas, né? Mas eu espero que tenha servido para auxiliar todos os meus irmãos a esclarecer sobre essas questões esse vídeo. Muita paz a todos.